Aleluia. 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 Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que muitas vezes a gente ouve sobre isso, ouve ministrações, ouve pessoas falando sobre, mas nós não damos a devida importância, que é o quê? O poder da nossa mente ser renovado. Quando nós temos uma mente renovada, nós temos como acessar as promessas do Senhor, como viver a plenitude da vontade dEle. E muitas vezes, irmãos, nós temos negligenciado isso. Às vezes fazemos até algumas confissões, decoramos alguns versículos, mas na hora de praticar nos falta consistência. Né? E até adiantando já o tema da ministração, depois alguém passa para a Bia, o nome é O Poder da Mente Renovada, porque senão depois eu esqueço e vai embora. Amém? Abra comigo, por favor, lá em Provérbios 4, no verso 20. Você está preparado para ler um pouquinho hoje? Amém? Glória a Deus. É sempre muito bom ouvir a palavra, muito bom ler a palavra, ter comunhão com ela, porque é nela que estão contidas todas as promessas para mim e para a sua vida. Amém? Provérbios 4, no capítulo 4, verso 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. No 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Olha que interessante, irmãos, o que nós lemos aqui nesse provérbio de Salomão. Ele fala sobre a importância de nós ouvirmos, inclinarmos os nossos ouvidos, a importância que nós temos que dar para ouvir a palavra, porque é saúde para nós. Ele fala sobre saúde para o seu corpo e vida para quem acha. Entende, irmãos, o poder da palavra na nossa vida? Isso nos vai trazer vida e saúde. Muitos de nós, às vezes, irmãos, e eu não estou aqui para condenar isso, pelo contrário, eu também faço uso, inclusive mas muitas vezes a primeira coisa que a gente tem com algum sintoma no nosso corpo é correr para o hospital, é correr para um remédio, é fazer qualquer coisa, menos trazer à luz a palavra de Deus a respeito daquilo que você precisa. Você tem vários meios, irmão, você pode colocar versículos anotados na parede, você pode botar no seu celular para você ler, constantemente se expor àqueles textos, para que você entenda, e quando você confessar a palavra, você tem um embasamento. Você não vai ler, Senhor, me cura. Pai, eu creio na Tua palavra, porque eu estou inclinando os meus ouvidos à Tua palavra. Eu não estou deixando apartar de mim a Tua palavra. E por isso eu creio que saúde vai prosperar no meu corpo. E aí, irmãos, essa mudança de hábito, esse alinhamento, ele é extremamente necessário para nós. E olha só que interessante, no verso 23, ele fala sobre de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. E quando a gente fala em coração, irmão, a gente está falando de quem? Do Espírito, amém? Sempre quando a gente lê na palavra sobre coração, a gente está falando do Espírito. Mas existe algo, irmãos, que muitas vezes atrapalha o seu desenvolvimento, que é a sua mente. Por quê? Quando nós nascemos de novo, quem aqui é nascido de novo? Faz assim com a mão, por favor. Amém. Então, quando você nasce de novo, você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de você e o seu espírito é recriado. Ele não foi recaustado, não, ele foi recriado. Amém? E quando ele é recriado, irmãos, ele está em plena capacidade de conexão com o Senhor. Ele agora é conectado com o Espírito de Deus. Mas o meu corpo, a minha mente, o seu corpo e a sua mente, eles permanecem o mesmo.
Eu não sei qual foi a sua experiência ao nascer de novo, mas eu continuei do mesmo jeito. Estava gordinho na época, continuo gordinho até hoje, né? Continuei gordinho. Pensava um monte de coisa errada e continuei pensando. E aí eu me lembro, irmãos, eu nasci em outubro de 2000, nasci de novo em outubro de 93. Eu tinha 8 anos de idade, foi quando eu nasci de novo. Eu lembro, tem um flash na minha mente desse dia. E eu me lembro, irmãos, que eu continuei na igreja, continuei recebendo a palavra, mas eu não via mudança na minha vida, porque, de fato, eu não estava renovando a minha mente. Eu só estava indo lá, acompanhando, no caso, a minha mãe, na época. E quando eu me encontrei com essa palavra, que hoje nós recebemos aqui na igreja, que é a visão do nosso ministério, que não tem uma versão da Bíblia, porque às vezes a gente fala de um jeito, nós somos da fé. Mas, não, irmãos, a Bíblia é a mesma. É só uma forma de linguagem, é só uma forma de expressar isso. A gente é tão bíblico quanto qualquer outra denominação pode ser. Nós não cremos em nada fora da Bíblia. Amém? Então, quando a gente fala assim, quando eu me encontrei com essa palavra, parece que a gente não ouvia a palavra, mas é porque, para mim, a experiência maior veio quando eu cheguei nesse ministério. Amém? Tanto que eu tinha uma visão de Deus como um Deus muito que alternava muito o humor. Eu olhava para a palavra e a palavra dizia uma coisa e eu ficava com medo. Será que hoje Deus vai acordar bem-humorado e vai me abençoar? Ou ele vai estar mal-humorado e vai pesar a mão sobre a minha cabeça? Pecador! E quando eu encontrei essa palavra, irmãos, e comecei logo num futuro próximo, após o encontro com essa palavra, eu fiz o rema, então a minha mente foi totalmente ajustada, alinhada à visão da palavra. Irmãos, existem coisas hoje que a pessoa pode vir com qualquer teoria louca que não vai me convencer. Porque a fé já foi estabelecida dentro de mim. Aquela verdade já está ali, intrínseca. Ela está no meu coração, mas ela também está na minha mente. Ela foi alinhada na minha mente também. E por isso, irmãos, a importância da exposição da palavra. Nós devemos guardar o nosso coração de toda impureza, devemos lidar com a nossa mente. Amém? Em Mateus, no capítulo 12, verso 33, se você quiser acompanhar, eu vou ler rapidinho. Diz assim: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Para você entender um pouco do que é frívola, refere-se a palavras ou pensamentos ou atitudes superficiais, sem importância, levianas, vãs ou inúteis. Olha só que eu vou ler de novo o texto com essa tradução para você. Digo-vos que de toda palavra vã, inútil, leviana, sem importância, oriundas de pensamentos e atitudes superficiais, de todas essas palavras, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Olha como é que é forte esse texto, irmãos. E por que a gente está falando disso? Desde o início do ano nós estamos falando sobre aceleração, sobre a importância de uma mente renovada, uma mente próspera, uma mente alinhada. Estamos falando sobre confissão, estamos falando sobre proferir verdades a respeito da palavra sobre a minha e a sua vida. E olha o poder que está na nossa boca, irmãos. Você tem noção disso? Aquilo que sai da nossa boca pode nos condenar ou pode nos livrar. Aquilo que sai da sua boca, mesmo que você fala, é brincadeira, é maneira de expressar. Toda palavra frívola, inútil, sem um entendimento, uma palavra sem um compromisso. Até aquelas besteirinhas que você fala, até aquelas besteirinhas que eu falo, elas são contadas. Porque, irmãos, a nossa boca, ela profere decretos. A gente pode estabelecer vida como a gente pode estabelecer morte. Na minha e na vida das pessoas.
Então, olha que interessante, irmãos. A gente deve guardar o nosso coração, alinhar a nossa mente. Para quê? Para que a gente possa declarar a palavra de maneira certa. Para que a gente possa estar alinhando a nossa confissão, alinhando aquilo que sai dos nossos lábios com a palavra. E a capacidade já está em nós, porque nós somos uma árvore boa, amém, irmãos? Nós damos bons frutos. E bons frutos, irmãos, vão sair de lábios que proferem a verdade. Agora, qual é o desafio, irmãos? É alinhar a nossa mente. As pessoas no mundo, de uma forma geral, elas estão com tantas dúvidas, irmãos, tantos questionamentos. Eles entraram em caminhos tão perigosos, irmãos, que elas não sabem nem mais quem são. Antigamente, irmão, se você chegasse e olhasse uma mangueira, como nós temos aqui atrás, com manga no pé, você fala assim, isso é uma mangueira, porque é um fruto. Hoje vai ter gente querendo te provar que é uma laranjeira, uma macieira. Você não está vendo? Essa manga, ela está com uma cara de maçã. E a pessoa quer te provar, irmãos. A natureza, ela já demonstra para a gente. Mas às vezes a gente precisa provar o óbvio. Se está dando manga, é mangueira. Pelas folhas você identifica. Pelo fruto você identifica. Mas por quê, irmãos? Porque as pessoas entraram nesse caminho perigoso demais de quê? De ouvir todo mundo. Nós temos muitos acessos hoje, irmãos. Muitas portas estão diante de nós, muitas vozes há no mundo, mas nós precisamos ouvir uma única voz, uma única fonte. E de onde nós vamos ouvir essa voz? Quando nós vamos ouvir essa fonte? Quando nós gastarmos tempo, investirmos tempo em comunhão com Ele. Às vezes, irmãos, procuramos conselhos com todas as pessoas. Você vai entrar num negócio, você vai criar um programa, vai criar algo, você procura todo mundo para pegar informação, mas não teve nem o trabalho de orar para perguntar se era vontade de Deus para aquilo. Entenda, irmãos, a vontade de Deus, ela é muito clara. A vontade dele é que você prospere, que você vá bem em tudo que você faça. A vontade de Deus é que você coma o melhor dessa terra. A vontade de Deus é que você usufrua de tudo que ele conquistou na cruz em Cristo Jesus. Essa é a vontade dele. Existem coisas, irmãos, que estão expressas na palavra, mas existem coisas que nós vamos precisar buscar em Deus. E essas sinalizações, irmãos, só acontecem quando nós oramos. Quando nós nos investimos esse tempo. Quando nós gastamos tempo com a palavra, irmãos, às vezes a gente tem vivido tempos que a gente nem sabe o que a palavra diz. O que a palavra diz a nosso respeito? O que a palavra tem falado sobre esse assunto que eu estou vivendo? O que a palavra tem compartilhado comigo? O que eu tenho compartilhado da palavra na minha vida que eu posso mudar a minha história? Entenda, irmãos, às vezes a gente olha para situações e colocamos tantas dificuldades, tantas questões para a gente poder superar. E quando a palavra já tem uma fórmula simples. Confesse a palavra, declare a palavra. Ah, pastor, mas é muito difícil. Irmãos, nós acabamos de confessar algo poderoso na penúltima música. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé, irmãos. O que é tempestade? De repente é uma situação financeira, uma questão na sua saúde. O que é o vento forte? De repente é uma questão com a sua família. Mas isso não pode e não vai roubar a minha sua fé. Por quê, irmãos? Porque a minha mente, o meu espírito estão alinhados com uma só confissão que sai da minha boca com poder, com vida. Morte e vida estão no poder da nossa língua. Então utilize ela bem, para que você coma do seu fruto. Não viva de qualquer maneira, não viva, a pressão veio, é isso mesmo, está todo mundo quebrando, eu vou quebrar também. Está todo mundo pegando uma doença tal, eu vou pegar também. Irmãos, não é fácil, muitas vezes você está ali com algum sintoma e a gente chega lá e já quer dar um Google. Nunca vai aparecer uma doença leve, já reparou? Pô, estou com uma dor na coluna, é hérnia de disco, pode ser um tumor, pode ser isso, pode ser... Meu Deus do céu, não é nada, só um mau jeito. É melhor nem olhar, irmãos. Ao invés de você dar um Google e perguntar o que é quando você tem esse sintoma, bota para o Google, o que a palavra diz a respeito da saúde do meu corpo? O
que a Bíblia fala. Separe para mim versículos falando sobre a saúde no meu corpo. Olha só que bom uso da IA que você pode fazer. Pede lá, chat, meu amigo, fala com ele direitinho, porque a gente não sabe o futuro, né? Meu amigo, separe aqui alguns versículos para mim. Vai lá, irmãos, e pega aquilo ali e traga para a tua vida. Traz isso para o seu dia a dia. Ah, pastor, mas não está acontecendo, irmãos. Não está acontecendo aos seus olhos. Às vezes vem alguma situação, irmãos, e a gente está esperando que tudo fique em um mar de rosa para acontecer. E normalmente, escuta isso que eu estou dizendo, por experiência própria. Normalmente, quando mais aperta, é quando está mais próximo de chegar. Quando as coisas parecem que estão dando tudo errado, é porque está pertinho de chegar. Porque há uma pressão satânica, uma pressão maligna para te parar. Mas maior é quem está em você, maior é quem habita em você. Seja qual for a situação, qual for a circunstância, Ele está contigo. Eu quero ler uma passagem similar a essa que nós lemos agora, lá em Lucas 6, por favor. Lucas 6, 43. Diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos em espinheiros, nem dos abrolhos se divide minho uvas. Olha só, você vê até que Jesus tinha que explicar o óbvio, né? Nessa época, para você ver como não é uma questão só nossa desse tempo. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. No 46 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém, irmãos? Olha que às vezes a gente pega essa parte e desconecta da de cima. Mas em cima ele está falando sobre o quê? Sobre ser um homem bom, dar bons frutos. Se você tem... a boca fala do que está cheio o coração. E ele começa a falar sobre a edificação de uma casa. Falando sobre aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, que palavra é essa? Aquilo que ele ouviu da palavra e está confessando com a boca. Porque a boca fala que está cheio o coração. E isso, irmãos, como é que você deve construir uma casa? Como é que você deve construir a sua vida? Com as palavras que saem da sua boca alinhadas com a verdade da palavra de Deus. Então você vai confessando a palavra, você vai declarando a palavra sobre a sua vida, criando alicerces, irmãos. Eu sei que meu Deus é bom, que não vou ter doença, a doença não vem por causa dele. Ah, mas apareceu um sintoma. É Deus. Não é Deus, porque eu sei que Ele é bom. E Ele não me ensina colocando doença. Eu sei que meu Deus, Ele quer que eu prospere, porque Ele se alegra com a prosperidade do seu servo. Eu sou dizimista fiel, eu cumpro os princípios, então eu vou prosperar, vai dar certo, vai fluir. Entende, irmãos? É você pegar essas verdades e estabelecer elas como base na sua vida. Porque na hora da dificuldade, na hora do vento forte, na hora da tempestade, irmão, você vai estar lá firme. Porque você sabe quem é o seu Deus. Firmado numa rocha, que é a palavra dele. Você não está firmado em qualquer coisa, você não está estabelecido em qualquer coisa. Você está firmado na palavra dele. E ele vela para cumprir aquilo que ele diz. Ele se importa em cumprir aquilo que ele proferiu. Então você não está diante de um Deus que um dia está de um jeito, um dia está do outro. Sabe, Deus é sempre o mesmo, irmãos. Ele continua lá. Mesmo com os nossos vacilos e mancadas. Ele continua lá. Ele não muda. O desejo dele foi expresso há muitos anos atrás e está
registrado num livro, irmãos. É só a gente buscar a fonte. Às vezes a gente está lá, irmão, quando a gente compra uma cama, por exemplo, não sei como é que é hoje, muito tempo que eu não compro uma cama, mas antigamente era bem complexo montar uma cama, por exemplo. Tinha um estrado, tinha a parte das ligas ali, você tinha que colocar e tal. Se você não lê o manual, você não sabe nem para que serve tanto parafuso. Precisa de um especialista, não é? Muitas vezes, um montador profissional. E qual a diferença sua para o montador? O montador conhece. O montador se informou. Ele sabe como funciona. Então, muitos de nós, irmãos, às vezes estamos reclamando da cama, que está mal montada, criticando a cama, quando na verdade a gente não leu o manual de instrução. Quando na verdade a gente não se informou sobre como montar. E aí fica ali, ó, aquele desafio ali, não está dando certo, não está dando certo. A culpa é de Deus. Olha o que Deus me deu. Comigo nada dá certo. Mas cadê o tempo? Cadê o tempo para ajustar a mente? Cadê o tempo para ajustar o coração? Cadê o tempo para essa palavra cair no teu coração? Cadê o tempo para você confessar a palavra? Eu estou pegando um exemplo simples aqui, irmãos, mas para trazer uma alusão à sua e à minha cabeça agora. Não tem como, irmãos, a gente querer resultados sem praticar princípios. Não tem como, não vai funcionar. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre nos apresentarmos para um culto racional. O que é apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É você, com a sua vida, seguir um padrão que Ele estabeleceu. Seguir aquilo que a palavra nos diz. Para que isso seja para Deus um sacrifício vivo, a sua própria vida. Seja um sacrifício santo, agradável e perfeito para Deus. Por quê? Porque você chega numa situação, você está ali, ó, cheio da palavra, com a mente renovada, e você não vai se curvar às pressões do mundo, às paixões desse século. E na sequência ele fala: não vos transformeis com esse século, mas não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é se conformar com esse século, irmãos? Antigamente eu achava que se conformar vinha de um conformismo. Não tem jeito. É desse jeito mesmo, vai ser assim. Eu não sei se você já pensou dessa forma, mas eu muito tempo pensei nisso. Olha, não se conforme com esse século não fica conformado não. Não, essa palavra, a conotação dela no original quer dizer para que você não tome a forma desse século. Como é tomar a forma desse século, irmãos? A forma desse século é você se contentar, você se misturar a ponto das pessoas olharem para você e olharem para um mundano, para um ímpio e não verem diferença. Olhar para você e ver você reclamando do seu trabalho, falando mal do seu chefe, falando mal da empresa. Olhar para você e ver você reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando do líder. Olhar para você e vive murmurando a vida, está difícil, é isso, não sai do lugar e tal. Comigo é assim mesmo, é tudo muito difícil. Estou passando pela prova e vamos embora e vão... Sabe, irmãos, não é isso. É você chegar e você ter um negócio, irmãos, e você ver o teu concorrente quebrando e você fala assim, ao invés de você chegar e falar assim, está chegando a minha vez. É você chegar, tem uma oportunidade aí para eu aumentar. Eu não estou querendo que meu concorrente quebre não, mas algo vai acontecer, porque oportunidade vai chegar. Mas está diminuindo, a receita está diminuindo. Vai aumentar agora vai ser o boom. É você chegar e ver a tua empresa mandando um monte de gente embora e você vendo lá, eu vou ser guardado. E se não for, irmãos, Deus vai te levar para um lugar melhor. Você nunca vai sair perdendo, irmãos. Nunca vai sair perdendo. Então não tome a fórmula desse século. Transforme a sua mente. Eu tenho que transformar a minha mente.
Olhar e pensar, eu queria tanto comprar um carro. Pô, mas eu não tenho dinheiro. E aí a gente fica, não tem dinheiro, não dá. Nossa, carro tá caro, né? Né? Não sei o quê. Olha, como é que isso. Poxa, para pegar um financiamento também é difícil. Irmão, começa a confessar diferente. Obrigado porque carro vai chegar, obrigado porque as coisas estão chegando, obrigado porque essa fase está passando. Pastor, você está falando de carro, eu estou querendo para pagar minhas contas. Irmãos, começa a confessar contas pagas. Comece a confessar, irmãos, aquilo que você está sendo afligido nesse tempo. Agora só não se misture com o mundo e dê voz à reclamação, murmuração. Quantas pessoas aqui, irmãos, têm experimentado tempos de abundância nesse lugar? Porque tem agarrado a palavra, irmãos, paga um preço diante das circunstâncias adversas, está ali firme. Firme, irmãos. Eu me lembro de quantas vezes, irmãos, eu ia para a igreja lá na época do Rio, a gente mal de grana, mal, irmão, pensa em alguém mal de grana. Era a gente, arrumado, com a nossa melhor roupa, sorrindo. Ninguém ouvia uma murmuração nossa. Nem em casa a gente reclamava. A única coisa que a gente fazia era, Senhor, a gente nos livre desse momento. Nós cremos no Senhor, nos livrando desse tempo, nos aumentando. E a gente pedia a nossa oração, irmãos. Eu sei que muitas vezes é até mais fácil você orar, Senhor, que toca no coração de um irmão e me dê um cheque, eu estou precisando. Me dê um cheque, nem se usa mais, né? Na época era cheque ainda. Me dê uma oferta, faça um pix da salvação, toca lá no coração. E irmãos, só que a nossa oração nunca foi essa. Nunca. Nem nos momentos mais difíceis. A nossa oração era, Senhor, que o Senhor nos aumente nesse tempo. Que nós sejamos aumentados. Aí você pode pensar, como isso? Só para você ter uma noção, a gente casou, Michela recebeu uma orientação e depois Deus compartilhou comigo. Obrigado, G. E depois ela compartilhou comigo que era o tempo dela sair da igreja, do trabalho. Irmãos, a nossa vida não estava 100% alinhada, mas com 2 salários ia ajudar bastante. Ia resolver rápido. Simplesmente nossa renda cai pela metade, por uma instrução. Aí na hora, irmãos, bate o desespero. Não vou te falar, vou ser sincero para você. Na época, nós casamos, fomos para a lua de mel e eu estava iniciando, tinha 1 mês numa nova função como gerente da fábrica lá no Rio, que eu trabalhava. E aí quando eu voltei, simplesmente o dono resolveu mudar e me colocou na função que eu fazia antes. Ou seja, eu tinha 2 salários, o meu e da Michela, e uma expectativa real de promoção. Eu já estava treinando na função. Eu tinha 1, 2 semanas treinando a função. Ou seja, meu salário ia ser o meu, o dela e o meu provavelmente dobrado, pela responsabilidade que eu estava adquirindo. E eu volto, Michela com essa orientação, meu chefe voltando no lugar de novo, falei, já era, né? Primeiro pensamento, eu não tinha essa grande fé assim. Na hora eu senti o baque. Mas sabe, irmãos, e diante daquelas circunstâncias, a gente lidando com muitas questões, eu falava, Senhor, eu preciso ser aumentado. A gente precisa de aumento. E a gente orava, irmãos, não para colocar Deus contra a parede, pelo contrário, a gente nunca vai fazer isso. Mas é lembrar mesmo, Senhor, o Senhor nos garante pela Tua palavra prosperidade. Que nós não vamos mendigar o pão. O Senhor nos garante promessas, e nós cremos nessas promessas se manifestando na nossa vida. E, irmãos, e nós orávamos sempre pedindo, Senhor, nos aumente. Nos aumente. Nós temos clareza que o Senhor moveu a Michela para esse tempo onde ela vai estar mais envolvida com a Tua palavra, nas coisas do Senhor. Mas nós precisamos de socorro para a nossa casa. Irmãos, e milagrosamente, muitas coisas foram acontecendo. Eu saí do emprego, depois de um tempo, saí daquele emprego, fui para um emprego muito melhor, para ganhar quase 3 vezes mais do que eu ganhava. Eu entrei no Rema, comecei a receber uma oferta, mais que fosse um valor muito alto, mas era uma oferta. Um irmão na igreja procurou, durante muito tempo nos deu uma oferta, todo mês. E nós saímos daquilo. Então, irmãos, vou ser bem sincero, já passei outras pressões também, depois disso. Mas essas pressões que eu passei no passado, isso me fortaleceu de uma forma tal, sabe, toda vez que vem alguma coisa, eu falo assim, cara, Deus me livrou lá atrás.
Eu não tinha perspectiva nenhuma, irmãos. Volto a dizer, isso não é demérito nenhum. Eu trabalhava no som da igreja, não tinha expectativa nenhuma de ganhar nenhum tipo de projeção dentro da igreja, para que eu pudesse vir a ter um salário, por exemplo. Eu estava ali servindo. Eu estava ali orando dentro da minha casa. Estava ali colocando diante de Deus, que é aquele que pode resolver os nossos problemas. Eu e minha família, eu e minha esposa na época. Juntos ali. Passado um tempo, tudo se resolveu. E continuamos lá da mesma forma, irmãos. Por isso que a gente sempre precisa ser guiado, até mesmo para dar uma oferta. Porque muitas vezes nós julgamos por conta da capa. Ah, fulano tem dinheiro, ele não precisa de oferta. E quem disse que é questão de necessidade? Sabe, irmãos, honra não tem nada a ver com necessidade. Honra tem a ver simplesmente com um coração disposto a honrar o outro, a reconhecer o outro, a valorizar o outro. E às vezes você vai ver, irmãos, eu não estou falando nada disso para você olhar para o pastor, para a lideranda, não, para o ministro, nenhum. Eu estou falando para você buscar em Deus, porque pode ser um irmão que está ali, ó, ralando num departamento, crendo por milagre, crendo por um socorro, e você tem ali a resposta. Só que você olha para fulano e fala assim, ah, fulano não precisa não. Ei, irmãos, a gente não está aqui para fazer análise. A gente está aqui para obedecer. A análise é com o Senhor. Se ele falar, dá para fulano, entrega para Beltrano. Então aí, acabou. Ah, mas fulano não valorizou. Não importa, você vai receber o seu galardão, porque você obedeceu. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre renovar a mente, irmãos, não deixando nos conformar com esse século, é você não colocar a sua esperança no presente século. É você não tomar a forma desse mundo, não colocando a sua expectativa em coisas naturais. Eu e você, nós não somos desse mundo mais, irmãos. Nós pertencemos a um outro reino. E nesse reino não tem crise, não tem aumento de imposto, não tem problema nenhum. Esse reino, ele tem abundância, irmãos. Ah, mas aumentou muito, ah, mas o custo de vida está alto, não sei o quê. Não importa, irmãos, vai continuar tendo para você. Eu me lembro, irmãos, quando a gente conseguiu comprar um carro, irmãos, e foi uma experiência milagrosa. Chegou alguns momentos que a gente olhava assim, meu Deus, como é que a gente vai botar gasolina? Né? Porque ninguém repara nessa hora, ninguém avisa isso pra gente. Mas olha, carro dá custo, irmãos. Tá? Só para te avisar. Você tem manutenção, pneu, motor, não sei o que, pastilha de freio. Você vai encontrar duas áreas que você precisa encontrar uma pessoa muito boa. Ó, guarda isso, pedreiro e mecânico. Se você achar um de cada bom, tá feito, irmãos. Tá feito. Porque tu vai gastar um dinheiro, mas tu vai gastar num cara que você confia, né? Mas mecânico, irmão, você quase precisa fazer um casamento com ele, quando você tem um carro. Né? Você precisa, pô, vamos lá. E faz as manutenções, e pneu é isso, e estoura aquilo, e quando você vê, você está todo cheio de compromissos com o carro. Mas algo que a gente sempre ouvia desde os nossos primórdios, lá no Verbo da Vida, eu estou no Verbo da Vida desde 2001, a gente sempre ouvia isso. O Deus que deu o carro também é o Deus da gasolina. É o Deus do combustível. E eu pensava, Pai, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Irmãos, e graças a Deus, a gente nunca teve pane seca no nosso carro. Já ficou bem baixinho na reserva, mas nunca chegou a ter pane seca. Por quê? Porque o nosso Deus, ele vai prover todas as coisas, irmãos. Porque ele não é um menino para te deixar... Ah, esqueci, você precisa de combustível, né, filho? Ele já sabe. Então, confia nele. Então, quando nós olhamos, irmãos, para todas essas verdades e o alerta que o apóstolo Paulo fala, ele não fala, olha, se der, ele rogava aos romanos. Rogo, por favor, não deixe de fazer isso. Olha, não deixe de viver uma vida de modo digno, uma vida de louvor a Ele, a mim, que você traga ao Senhor, sabe, um aroma suave da sua vida. Que você entregue ao Senhor atos de adoração a Ele no seu dia a dia. Não só de um joelho rendido, e isso é importante também, mas de atos de amor, atos de misericórdia, de compaixão com o próximo. Atos onde você foi, de repente, maldito em algum lugar, ou foi maltratado em um lugar, e você não revidou da mesma forma, mas você trouxe a luz da palavra e se colocou como alguém que vai pagar o preço para poder manter um bom testemunho.
Ah, pastor, mas eu tinha o direito de explodir com fulano, irmãos, mas muito mais sábio é aquele que não explode. Muito mais sábio. Às vezes a gente quer ganhar tudo, irmãos. Não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ganhar perdendo. Eu me lembro de pessoas às vezes que falam assim, eu vou jogar o carro aqui, não quero nem saber, é ele que vai pagar o prejuízo. Eu falo, irmão, o prejuízo é seu também, irmãos. Às vezes as pessoas não pensam nisso. Isso me incomoda tanto, sabe por quê? Às vezes teu carro está lá, nem teve uma batida. Mas aí você, não, eu vou ficar de uma posição para ficar parado. Uma posição, às vezes, de não vou dar espaço para ele aqui, não. Aí o cara vai lá, bate no teu carro, pô, desculpa, vou pagar o teu prejuízo. Aí teu carro fica uma semana na oficina, você tendo que andar de Uber. Quem que levou o prejuízo, irmãos? Olha o prejuízo que você tomou. Deixa entrar, deixa passar, irmãos. Sabe, quando você sentar no carro ali, na hora que você pegar ele no volante, assim, eu preciso me tranquilizar. E, irmãos, eu ainda sou um reclamão um pouco. Eu já fui mais. Eu acho que eu melhorei. Melhorou, obrigado, meu irmão. Graças a Deus. Obrigado, pai. Mas eu andava, irmão, reclamando. Olha o que esse cara fez. Olha o que não sei o que lá. Mas eu procuro não chegar a vias de fato. Sabe? De chegar a criar um problema para poder provar que eu estava certo. Porque no final todo mundo perde. O cara vai pagar o prejuízo do teu carro, mas você vai ficar sem o carro, seu carro já não vai ficar limpinho, bonitinho. Uma vez eu estava parado, voltando do trabalho, lá no Rio, na época, e veio um cara, bateu na minha traseira, num engarrafamento. Ele falou que apertou o freio, o carro não freou, ele bateu. E ele amassou a estrutura do carro. E aí, na época, ele estava eu estava com a cabeça distraída, assim, eu olhei, cheio de criança, ele vindo da praia com a família, tal, toma aqui meu telefone, vamos resolver isso, tal. E aí ele falou, leva lá no meu mecânico. Quando eu vi o lugar, eu falei, caraca, lá no Antares. Eu falei, olha, eu tenho um mecânico aqui na Pedra, que eu me conheço, e tal, eu vou fazer uma pesquisa e vou te mandar o orçamento. Porque lá, na época, tinha uma área lá que era dominada era perigoso de você entrar, digamos assim, né? E eu falei, eu não sei o que esse cara é, de repente eu vou perder não só a batida, eu vou ficar sem carro, né? E aí cheguei lá, irmãos, e fui pesquisar e tal, um amigo indicou aqui, outro ali e tal, fui pegar o orçamento mais barato para passar para o cara, com compaixão do cidadão. Aí fiz lá o serviço com o cara, quando eu falei, deu tanto, quando você vai depositar, não, enrolou, daqui a pouco ele, desativou o chip. Ou seja, tomei o prejuízo. Aí tomei aquele prejuízo, falei, meu Deus. Passou um tempo, fiz um serviço lá com o carro ficou aparentemente bonitinho, né? Chegamos aqui em São Paulo, depois de alguns anos, de um ano mais ou menos, chegamos aqui em São Paulo, fomos negociar para comprar outro carro, todo feliz, irmão, fizemos lá todos os carros, vai dar, e fechamos. Vamos avaliar teu carro. A estrutura não foi feita. Estava batido ainda. Ou seja, procurei um cara mais barato para ajudar o outro, com compaixão do irmãozinho lá. Ainda tomei 2 prejuízos, de pagar o serviço e de ficar com o carro ruim. E aí, irmão, naquela hora eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fiquei mal, assim, mas ao mesmo tempo eu penso, o que esse cara vai sofrer na vida dele? Está entendendo, irmãos? Claro, é um bem material, Deus nos deu outro e estamos prosperando, estamos avançando, seguindo a nossa vida. Mas alguém com esse pensamento pode achar, falar assim, olha, me dei bem. Bati no carro do cara, nem paguei nada, aquele trouxa lá. A trouxa vai ser ele, irmãos. Com certeza ele está colhendo uma vida desgraçada por conta dessa mentalidade dele. Só que muitas vezes a gente está com esse pensamento, irmãos, de querer tirar vantagem, de querer ganhar sempre. Em que sentido? Ah, fulano não está me cobrando aqui e tal, então eu vou deixar isso para lá, depois eu acerto. Ah, não, calma aí, o caixa não me deu troco errado, mas foi a mais, eu vou ficar quieto. Sabe o que é isso, irmãos? Mentalidade miserável. De querer se dar bem em coisas injustas. Muitas vezes estamos agindo dessa forma, irmãos, querendo burlar as coisas. Qual é a forma de resolver? Não, irmãos, tem uma forma certa e uma forma errada. É 50%. O resto é balela. Você só pode fazer o certo ou fazer o errado. Paga o preço e faz o certo. Paga o preço e segue na linha.
Porque Deus vai te prosperar no teu caminho, irmãos. Às vezes vai parecer difícil, vai parecer que você está sendo prejudicado, mas no final a gente sempre vence. No final sempre dá certo. No final sempre uma porta se abre. Amém? Continuando aqui em Romanos, no capítulo 12, diz assim, na partir do 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensei de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não tornei ninguém a mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmão? Se tem algo que você pode fazer, irmãos, como algo, uma base para a tua vida nesse tempo, é você ler Romanos capítulo 12. Principalmente esse final, irmãos, onde ele dá várias instruções, para não deixar dúvida. Você deve amar quem? O seu inimigo, aquele que está te perseguindo. Pastor, como é que faz isso? Fazendo, irmãos. Fazendo, não tem outro jeito. Você não vai sentir um arrepio, às vezes você vai sentir até raiva. Você não vai sentir, não vai ficar aleluiado, mas entenda uma coisa, toda vez que nós cumprimos a palavra, irmãos, nós vamos colher dos benefícios dela. Toda vez que quando você faz isso, o que você está fazendo, irmãos? Quando você pratica essas ações, essas atitudes, o que você está fazendo? Prestando a Ele um culto racional. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Porque você está resplandecendo quem Ele é nessa terra. Você está subjugando a sua carne para você transparecer a Cristo, transparecer ao Senhor. Então se alegre em cumprir a palavra. Não amaldiçoai aqueles que te perseguem, mas ame-os. Faça com que eles fiquem constrangidos com o nível de amor que você pode gerar. Pastor, isso é fácil fazer com quem ama, mas com quem a gente não gosta muito. É nessa hora que nós somos provados, irmãos. É nessa hora onde nós verificamos onde está o nosso coração. Porque se seu chefe for bom, irmãos, e você não falar mal dele, que glória há. Agora, quando de repente teu chefe te persegue, ou quando ele não é tão amável quanto você gostaria, e você age em amor, você guarda a vida dele, você ora por ele, é isso que a palavra está nos dizendo. Esforça-te. Tenha bom ânimo, atitude. Entenda, irmãos, que as dificuldades elas vão vir para todos. No exemplo da casa, ela veio tanto para a casa que estava na rocha, quanto para a casa que estava na areia. A tempestade vai vir, não se engane. O próprio Jesus fala que nós teríamos muitas aflições. Mas ao mesmo tempo nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele nos livra de todas elas. Então, irmãos, se uma pressão está vindo, uma dificuldade se levantou, irmãos,
Concentre-se mais ainda no Senhor e na sua palavra. Estabeleça-se ainda mais na palavra. Para quê, irmãos? Para que a tempestade venha e você permaneça ali, ó, inabalável. Inabalável. É você, irmãos, está ali, olha, estou devendo, estou apertado, estou isso, estou aquilo. Senhor, obrigado pelas minhas contas pagas. É você chegar, irmãos, e receber seu salário. Muitas vezes o Senhor fala assim, olha, eu quero que esse mês você dê uma oferta para fulano. Mas, Senhor, é o valor da conta de luz. Senhor, é minha pizza com a família. Mas fulano, eu quero que você dê para fulano. E você vai lá e obedece. Irmãos, entenda, você nunca vai ganhar de Deus na retribuição. Nunca, nunca, nunca. A conta dele é exponencial. A sua conta pode ser assim, eu dei 100 para a Michela me retribuiu com 150, com 200. Não, na conta de Deus eu dei 100 para a Michela, ele me devolve 10 mil, 15 mil, 20 mil. Porque não tem lógica, porque ele não tem limites. Mas eu e você precisamos estar ali, ó, conectados com ele, com a mente ligada a ele. Não adianta só eu ser um dizimista, um ofertante e não amar meu irmão. Não adianta, irmãos, eu ser um cara fiel aqui na igreja e em casa bater na minha mulher. Em casa ser um rinoceronte com ela. Não adianta você ser uma lady aqui na igreja e ser uma bruxa dentro de casa com seu marido, que não pode ver o homem sentado que já vai pedir uma coisa. Tadinho. Não adianta. Tá vendo como que... Eu falei dos homens, todo mundo ficou quieto. Agora eu falei das mulheres, ó. É rápido. Gente, ó, tá vendo como que isso prova? Tá vendo como isso prova? Aí tá certo. Aí eu falei, ó, não adianta vocês, homens, serem um ogro, amém e tal. Não adianta vocês, mulheres, ficar perturbando o marido. Que é isso? Eu não perturbo meu marido. Você está defendendo aquele traste, né? Ele é uma bênção, irmão. Irmã, é uma bênção. E vou dizer, irmã, ó, ore. Você não está 100% ainda do jeito que você gosta? Ore mais. Mas, ó, paga preço mesmo, porque tá difícil a pista aí, tá? Tá difícil. Eu não quero te enganar, não. Tá difícil você achar um padrão ali. Aquelas que acharam a garra e vamos crer para melhorar. Brincadeira. Homens e mulheres devemos ser alinhados conforme a palavra. Amém? Vamos ler agora em Filipenses, no capítulo 3, verso a partir do 12. Glória a Deus. Você está sendo edificado até agora, irmãos? Glória a Deus. O Senhor tem mais ainda para nós, amém? E eu creio que Ele está ministrando no seu coração. E coisas vão chegar clara e límpida dentro de você. Amém? Filipenses, no capítulo 3, no verso 12, diz assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, e aí entenda, maduros, tenhamos este sentimento, e se porventura pensai de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. No 17, diz assim: irmãos, sedes imitadores meus e observai só um minutinho. Os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aqui por enquanto. Olha que interessante, irmãos, o apóstolo Paulo fala.
ele fala que, até chorando, ele já disse algumas vezes sobre algumas pessoas que estavam na igreja e que são inimigos da cruz de Cristo. É forte, né, irmãos? Você imaginar o quê? O contexto onde eu posso estar na igreja, ali no meio do convívio da igreja, mas eu estar enquadrado nessa condição. Que condição é essa? Onde o ventre deles... Deixa eu achar aqui de novo. O destino deles é a perdição, 19. O Deus deles é o ventre. Meu Deus. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha que sério, irmãos. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Irmãos, isso é forte demais, irmãos. Eu não quero ser enquadrado nisso, onde eu olho para a palavra e vejo que tudo que eu estou fazendo está focado em coisas terrenas. E quem vive assim, não sou eu, é o apóstolo Paulo. Está dizendo que o caminho é a perdição. Você está entendendo isso, irmãos? Está vendo que eu não estou tirando nada fora do contexto? Pelo contrário. Então, o que isso nos ensina, irmãos? Que nós devemos andar sendo imitadores de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele é tão alinhado, ele tem tanta consciência de do que ele fazia, que sou até soberbo. Não repara? Repara só. Ele fala, sejam imitadores meus. Porque, irmãos, era alguém que estava ali diante do Senhor constantemente, buscando dele, da fonte, servindo, entregando tudo, tendo seu corpo sendo moído em prol do Evangelho. Então ele sabia do que ele estava falando. Ele não estava ali num ato de soberba, de exaltação a si mesmo. Não, ele sabia o preço que ele estava pagando. E ele falava, olha, tome cuidado. E eu não falei isso uma vez, já falei repetidas vezes, e agora falo chorando, que alguns se perderão por viver somente pelas coisas terrenas. O que isso demonstra, irmãos? Deve gerar em nós temor. Para fazer o quê, irmãos? Para verificar onde está o nosso coração. Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Ou seja, o que tem sido mais valioso para você? O que tem importado mais para mim e para a sua vida? Guarde seu coração, irmãos. Coloque a sua mente exposta à palavra. Coloque a sua mente alinhada à palavra, para que você possa estar no centro da vontade de Deus. Busque a Ele instruções para esse tempo. Busque a Ele formas de como você avançar nesse tempo. Para quê? Para que o seu Deus não seja o seu ventre. Para que você não olhe só para si mesmo. Para que você não viva uma vida somente focada nas coisas terrenas. Como eu tenho falado, irmãos, muitos de nós, em viradas de ano, fazemos aquelas contas. Vou emagrecer, vou fazer o curso de inglês, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu sempre gosto de perguntar, o que você planejou para a sua vida espiritual, sua vida ministerial nesse tempo? Nesse ano que se inicia? Não, vou me aplicar mais na palavra. Eu não fiz o rema, vou fazer o rema. Eu não consegui orar como eu gostaria, mas agora eu vou orar, vou dedicar mais tempo, vou estabelecer uma estratégia diferente. Não estava servindo em nenhum departamento, vou procurar os líderes para me envolver. Não estava envolvido no dia a dia da igreja, ia para a igreja com uma certa, disperso. Não ia para a igreja como algo que eu colocava como prioridade. Esse ano eu vou colocar. Não dá para ir todo culto, mas todo culto que der, eu estou lá. Entende, irmãos? Estabeleça metas também sobre isso. Às vezes a gente está lá, vou trocar de carro esse ano, vou comprar um carro esse ano, vou comprar uma bicicleta esse ano, quero mudar de emprego, vou me profissionalizar em outra área. E o Senhor? Onde o Senhor está nisso tudo? Pastor, mas eu sou Jesus, eu sou a palavra onde eu chegar, sou carta viva. É mesmo? Ou as pessoas olham para você e nem sabem que você é crente. Ser carta viva, irmãos, é para ser lida. Se estão lendo e não estão vendo Deus,
Como é que as pessoas vão ler, irmãos? Nos seus atos, naquilo que sai da sua boca, no seu comportamento, nas suas atitudes. Ali sim vão ver. Opa, esse aqui é um homem de Deus, essa daqui é uma mulher de Deus. E de fato você pode ser uma influência, mas entenda, irmãos, a nossa vida não resume só a viver bem lá fora. Existe uma obra para a gente fazer. E eu não estou falando só de servir na igreja, mas sabe, irmãos, quando você vai para um lugar e tem uma oportunidade de pregar a palavra, você está servindo o Senhor, está servindo o reino. Uma pessoa passou por você, irmãos, e está perguntando. Ontem eu fui no hospital e uma moça perguntou, estava com uma camisa da campanha do ar-condicionado, lá da igreja sede, quando nós fomos lá. Aí a mulher perguntou, o que é isso? É um símbolo indígena e tal? Eu falei, cara, que eu nem lembrava direito o que significava. Aí eu falei, não, é um sinal aqui de um projeto do ministério que eu pertenço, da igreja e tal. E ali, irmãos, um pouquinho, ela estava ali abrindo um acesso para eu tomar uma medicação. Uma oportunidade, irmãos, de falar da palavra. Entende? E às vezes a gente está ali distraído. Ai, meu Deus, não vejo a hora de sair daqui. Ai, Senhor, o que eu faço? Não, irmãos, vá com a cabeça. Existem vidas ao seu redor. Sabe, como se fossem zumbis, pessoas que estão vivas, mas na verdade mortas. Estão ali só de corpo presente, mas não tem vida, não tem conexão com o Senhor. E às vezes você vai encontrar até pessoas salvas, mas que estão perdidas, afastadas do caminho do Senhor. Oportunidade. Senhor, então, pastor, então você foi lá e foi Deus que te mandou lá para falar sobre... Não, eu fui lá por outros motivos, porque eu estava sentindo dor. Então entenda algo, nós temos oportunidades, irmãos, e nós precisamos estar ligados com isso. E vai ser cobrado de nós. Lembra lá no início que eu falei? Toda palavra que seja frívola, palavras sem peso, sem responsabilidade, palavras vãs, inúteis, até dessas palavras nós vamos prestar contas. O que dirá daquilo que o Senhor confiou ao meu e ao seu coração? O que dirá daquilo que o Senhor, nos convocou para esse tempo? E aí eu te falo, irmãos, como viver tudo isso. Nós lemos um pouquinho em Romanos sobre algumas ações, mas eu quero ler agora, na sequência desse texto aqui, em Filipenses, sobre algo também muito importante. Vamos lá, vamos seguir aqui. Filipenses, agora 14. Portanto, meus amados irmãos, e muito saudosos, minha alegria e coroa sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E no 2 ele começa, rogo a Evódia, vou pular aqui para no 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E aí ele vem, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Irmãos, eu e você temos o poder e a capacidade de estabelecer o que nós vamos pensar. Existe, é claro, vão vir sempre sugestões chegando à sua mente. Sempre vão vir. Como eu falei, você pode estar lá sentindo uma dor, na hora vem, isso aí é um câncer. Isso aí é uma hérnia. Isso aí é um tumor. Isso é não sei o quê, isso é não sei o que lá. E começam a vir as sugestões de Satanás. A sugestão, infelizmente, irmãos, nós não conseguimos bloquear. Ela vai vir. O meu e o seu papel é não acolhê-la. É você estar lá, sentindo uma dor, todo sintoma está apontando para algo. Dr. Google já disse para você que era aquilo. E você está ali, Senhor, obrigado, porque isso aqui é uma leve dor e já está saindo. Obrigado, Senhor, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado e essa dor vai embora agora, em nome de Jesus. Não preciso saber do nome, não preciso saber do motivo que ela veio, só sei do motivo que ela vai sair, pelo sangue do Cordeiro. Confissões, irmãos.
trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, trazendo à nossa mente as verdades da palavra. Então, aquilo que está ocupando seu pensamento é verdadeiro? Tem verdade nisso? É a verdade da palavra? É respeitável? É justo? É puro? Não tem malícia? Não tem segundas intenções? É amável? É de boa fama? Tem alguma virtude? Algum louvor? Então, mantém na sua mente. Agora, algo que está vindo na sua mente não encaixa aqui, irmãos, repele. Começa a cantar uma música. Comece a lembrar de passagens. Comece a lembrar de um texto, uma frase. Traz algo para poder começar a ocupar a sua mente. Traz algo para poder você assumir o controle na sua mente. Agora, se a gente ficar assim, é mesmo, né? Dr. Google me disse que isso aqui é o câncer. Poxa, meu pai teve isso, meu avô teve isso. Não tem jeito, eu vou ter também. Puxa vida, estou me sentindo assim, meu pé está inchado. Pô, isso aqui normalmente é sinal de diabetes. Caraca, minha avó teve. Meu pai também. Poxa, é de sangue, já era. Não tem o que fazer. Aí você vai e fala, irmãos, eu já falei com crente convictos disso, irmão. Falei, cara, mas você não precisa pegar. Não é porque todo mundo pegou, não existe, irmãos. Não existe mais maldição hereditária que vai prevalecer sobre a sua vida. Você tem que se cuidar, tem que se prevenir, você tem que tomar os cuidados para ter hábitos saudáveis, ok. Mas você assumir que, porque fulano teve, eu vou ter também, irmão, você está trazendo algo que Jesus já libertou você. Ele já te livrou disso na cruz. Então não adianta, não precisa mais ficar nessa condição de esperando algo acontecer. Ah não, todo mundo teve a Covid agora, né? Todo mundo pegou e, poxa, está voltando, está começando, fulano de tal teve, né? Poxa, eu sempre tive problema respiratório e agora eu sou o alvo, né? Uma pessoa vulnerável para isso. Eu sou o público-alvo da Covid. Irmãos, vai ser mesmo. Agora você pode fazer diferente. Senhor, está todo mundo falando que está pegando, todo mundo falando que está mal, mas eu não vou pegar. Não importa o meu histórico, não importa a minha família, o que importa é quem eu sou em Cristo. E eu sou sarado, porque pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado na cruz do Calvário. Irmãos, abra a sua boca. Não deixe isso permanecer na sua cabeça, não deixe isso travar na sua mente. Sabe, existe um lugar que a gente ainda precisa ter uma certa luta. Embora seja uma luta que você já tenha vitória. Que é na sua mente, na minha mente. Eu preciso lidar com isso, eu preciso destravar coisas na minha vida. Para quê? Para que eu possa experimentar coisas grandiosas nele. Entenda, irmãos, na sequência desse texto, o apóstolo Paulo fala sobre as privações, sobre as questões onde ele soube tanto ser humilhado como exaltado, e ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas entenda que eu quero trazer para nós aqui nessa manhã, para que eu e você entendamos o contexto certo dessa palavra, dessa frase, desse versículo, dessa expressão. Tudo posso o quê, irmãos? Eu posso passar aflição, porque o Senhor me fortalece. Eu posso passar abundância, porque Ele me fortalece. Eu posso passar por escassez, tempos de dificuldade, mas Ele continua me fortalecendo. Entende, irmãos? Então não é uma condição que estabelece se Deus ou não está contigo. Ele está o tempo todo com você. Então se a pressão veio, se o vento forte veio, permanece firme, com a sua mente alinhada à palavra, levando cativa todo o pensamento, tudo aquilo, toda a sugestão, cativo à obediência de Cristo, cativo à obediência da palavra, cativo a quê? A verdade que está estabelecida sobre a minha e a sua vida. Não se curve diante das circunstâncias. Não ache que é normal sofrer, viver de doença em doença, de problema em problema. Isso não é normal. Ah, pastor, mas eu tenho uma saúde frágil. Não precisa. Comece a confessar diferente. Senhor, eu tenho uma saúde forte. Esse leve sintoma vai embora. Ah, eu tô resfriado. Pode virar o tempo que eu vou pegar resfriado. Não fala mais isso. Fala, Senhor, obrigado, porque o tempo virou, vai ficar fresco, eu não vou ficar mal.
O tempo mudou e eu continuo bem. Ah, mas eu tinha asma na criança, vou ser curado, eu sou curado de tudo, inclusive de asma. E eu não vou ficar aqui desesperado porque um tempo mudou. Eu vou me alegrar no Senhor, me regozijar na sua palavra, dia após dia. Esse é o estilo de vida, irmãos. Esse é o estilo de vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós vamos viver um tempo de aceleração, irmãos. E para que a gente desfrute dessa aceleração, para que a gente desfrute do melhor de Deus para esse tempo, nós precisamos renovar a nossa mente constantemente. Constantemente, trazendo a luz, a palavra, trazendo a palavra como luz na nossa vida. Para que você não fale daquilo que você acha, mas daquilo que você tem certeza, porque Deus disse que seria assim. Amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? Eu queria chamar o Ministério de Música aqui. Sabe, irmãos, às vezes a gente ouve, como eu falei, eu não sei a quantidade de vezes que eu ouvi ministrações como Romanos 12 na minha vida. Lá no Rio eu ouvia pelo menos umas 5, 6 vezes por ano sobre isso. E isso entrou na minha cabeça, entrou no meu coração mesmo. Eu preciso renovar minha mente. Eu preciso alinhar isso, irmãos. Vou te falar, irmãos, sou perfeito? Não. Ainda às vezes ainda falo coisa errada. Ainda às vezes me conformo um pouco com o mundo. Estou um pouquinho à forma de alguns aspectos no mundo. Mas eu preciso continuar seguindo em frente. Eu preciso continuar me desvencilhando daquilo que para trás ficou e continuando olhando para o alvo. Eu preciso, irmãos, você precisa disso. Sabe por quê, irmãos? Existem promessas que o Senhor confiou ao seu coração para você viver. Não foram promessas vazias, não foram feitas para te alegrar, só para dizer que você tem alguma relevância, alguma importância. Não, de fato, você é precioso demais para o Senhor. Nós somos preciosos demais para Ele. Você foi plantado nessa terra como uma solução para esse mundo. Você foi plantado nessa terra com um objetivo. E você e eu não podemos deixar o tempo passar, as coisas acontecerem e a gente não viver isso, não viver essas promessas. Eu não quero, irmão, chegar diante dele e falar, olha, você não cumpriu nem 10% do que eu queria que você fizesse. Olha, você se distraiu com as coisas do mundo. E como um bom soldado do meu reino, você deveria ter sido mais eficaz. Mas eu quero chegar lá, irmão, diante do Senhor, e ele fala, servo bom e fiel, fizeste além daquilo que eu pedi. Você entregou a sua vida, o seu coração, tudo aquilo que você gerou naquele lugar, em prol do meu reino. Você se gastou por mim. Entre naquilo que eu tenho para a sua vida. É isso, irmãos, que eu quero ouvir. É isso que eu quero, sabe, irmão, chegar com o meu coração limpo diante dele. Senhor, eu fiz tudo. Eu entreguei tudo, Pai. Eu não vivi pela metade, eu não vivi quando dava. Eu não negociei tempos de... Não pensei em ter mais tempos de descanso ou tempos de lazer. E não priorizar a tua palavra em momento algum, Pai. Entenda, irmãos, essa palavra não é para trazer condenação para nós, é para nos puxar para cima. Nos puxar para essa consciência. Você não está diante de uma pessoa perfeita, não. Se tem uma coisa que você não pode falar de mim é que eu não deixo de me expor aqui. Justamente para você entender que tanto assim como eu, por mais pela posição que eu ocupo, as pessoas podem olhar e ver perfeição. Eu estou aqui para dizer para você, estamos em crescimento também. Tem coisas que eu preciso melhorar também. Não crie super-heróis da fé, irmãos. Todos aqueles que colocaram sua confiança em homens e olharam somente para o homem, se frustraram. O que eu conheço de crente frustrado, porque olhava para o seu pastor, olhava para o seu líder como alguém perfeito, maravilhoso. Muita gente. Entenda, irmãos, não faça isso. Olhe para o Senhor. Como eu sempre falo,
a decisão de onde nós vamos congregar, ela é muito séria. E nós precisamos ter muita consciência disso e nos mover pelo Espírito para uma escolha como essa. Porque você vai estar debaixo de uma cobertura espiritual a partir daquele momento. E quando você está congregando num lugar, irmãos, por mais que você não discirna isso, você está sendo influenciado pela unção daquele lugar. Por coisas que acontecem naquele lugar. E eu costumo falar assim, como num relacionamento, existem coisas que são toleráveis. Olha, o verbo de Osasco não é perfeito não, mas é uma igreja muito boa. Tem umas coisinhas aqui e ali que eu não gosto muito e tal, mas isso não me impede de ser pertencente daquele lugar. Isso não me impede de me sentir em casa naquele lugar. Isso não me impede de servir com todo o meu coração naquele lugar. E da mesma forma a gente tem que ter o critério do contrário. Olha, eles agem dessa forma e eu não concordo. Isso para mim é inaceitável. Amém. E é dessa forma que a gente deve viver, irmãos. Seja num contexto de igreja, seja num contexto de relacionamento. Você está no namoro e existem coisas seu namorado ou sua namorada não... E para você aquilo ali é inaceitável, corta agora, irmãos. A hora é agora. Depois que casou, não dá. Aí depois é crer para alinhar. E a mesma coisa, irmãos, eu digo, muito séria também, é a igreja. E talvez esse discurso possa até afastar pessoas que têm o desejo de estar aqui. Mas eu não tenho problema com isso. Porque eu quero sempre deixar claro isso para todos. Esse é um lugar muito sério, irmãos. A gente aqui não está de brincadeira. Estou falando de coração. Não estamos aqui de brincadeira. Temos muita seriedade em lidar com a vida de vocês. Tanto que quando a gente apresenta algum projeto, alguma coisa, não é para, poxa, vamos ocupar a agenda da igreja. Não é isso. É porque a gente entende e percebe pelo Espírito o tempo de implementar uma visão, uma demanda. E o nosso alvo é pura e simplesmente cada um de nós. É obedecer ao Senhor para alcançar a cada um de nós. Então, irmãos, tenha esse zelo, tenha esse cuidado de estar inserido no lugar, de estar envolvido no lugar. Como eu falei, nós temos uma visão agora, irmãos, estabelecida para esse ano. Alcançar e desfrutar disso depende de nós. A palavra foi lançada. E toda vez que Deus lança uma palavra, é porque ele se importa em cumprir aquilo, e Ele quer cumprir aquilo. E, irmãos, eu creio que nós vamos viver, de fato, tempo de aumento, de aceleração. Nós vamos crescer mais rápido do que a gente nunca cresceu nesse lugar. Creia nisso, irmãos. E eu te falo, a boca fala do que está cheio o coração, não é? Então enche o teu coração com essa verdade, para que você constantemente fale disso. E você esteja alinhado conosco, assim como eu ministrei 2 domingos atrás, sobre a visão de unidade que nós precisamos ter. Não pode um crer numa coisa, outro crer noutra. A gente precisa crer na mesma coisa. E para crer na mesma coisa, a gente tem que se expor às mesmas verdades e confessar as mesmas verdades. Amém? Vamos ministrar essa canção ao Senhor. Eu quero que você, nesse momento, preste seu culto a Ele, adore a Ele, mas trazendo